irmãos. Nós estamos aqui de volta com o ID Podcast, o programa de uma segunda sim, uma segunda não. E antes de nós começarmos, eu gostaria de pedir que vocês curtissem esse vídeo. Porque quando nós curtimos o vídeo, isso fala pro YouTube. Perdão, é a primeira vez que eu estou entrevistando. Quando a gente fala pro YouTube, quando a gente curte, que nós queremos que esse vídeo seja visto por mais pessoas. E se inscreva, se tu não é inscrito, para conhecer os outros vídeos e outros vídeos que hão de vir, ok? Aqui embaixo também tem o nosso Instagram. E vamos começar então já. Nós estamos aqui com o irmão Josiel. E, primeiramente, irmão, eu gostaria de que o senhor se apresentasse. Você se apresentasse. Então, bom dia a todos que estão assistindo, né? Meu nome é Josiel de Souza da Rocha, né? Sou diácono da Igreja Assembleia de Deus. Estamos aí servindo a Deus, né? Fazendo um pouquinho, gastando um pouquinho da nossa vida aí no Ministério da Palavra, né? Amém. E já que o irmão entrou nesse Ministério da Palavra, com quantos anos o irmão começou a... Quando foi a conversão do irmão, de fato? Na verdade, eu sou de um lar evangélico, né? Eu me criei dentro da igreja, dentro dos preceitos da igreja, fui apresentado no altar ainda bebê. Meu pai, um evangelista, talvez um dos evangelistas mais antigos hoje, né, da Assembleia de Deus do bairro Restinga de Porto Alegre. E na adolescência eu acabei me saindo da igreja, né, e cresci na juventude e a minha adolescência toda fora da igreja, né. E depois de adulto, depois de muita rebeldia, depois de muitos tombos, né, que Deus me pegou de novo Mas eu vim pela dor, né? Vim Sim. pela dor depois já de adulto, que eu acabei voltando de novo para os caminhos do Senhor e não larguei mais, né? Sim. Então, como é que foi se o irmão quiser falar, claro. Como é que foi essa conversão? É, na minha adolescência eu desenvolvi é, algo pessoal contra a igreja. Eu não gostava de crente. Não gostava e tinha pavor de falar que eu era filho de crente. Tinha pavor. Eu não gostava. Na minha adolescência eu não gostava que soubessem. E eu cresci assim, nessa rebeldia. Deus o livre se alguém soubesse que eu era filho de crente. Deus o livre andar com a Bíblia na mão. Eu tinha ódio de andar com a Bíblia na mão. Tinha ódio de dizer que eu era filho de crente. Que eu era filho de evangélico. E engraçado que a gente que tem chamada de Deus, nós, quando começamos a refletir o passado, a gente vê que Deus sempre está presente. Eu, em várias vezes, em festas, em noites, que eu estava no meio de pessoas ímpias ali, desfrutando, as pessoas paravam do nada, olhavam para mim e diziam: o que tá fazendo aqui? Tu não é daqui. Tu não é igual a nós aqui. Alguma coisa é diferente de ti, sabe? E sempre foi assim. Em vários momentos da minha vida, eu via que alguém sempre falava para mim assim: o que tu tá fazendo aqui? Sabe? Tipo, tu tá ali, mas tu não pertence àquele lugar. E aos poucos Deus foi me quebrando. Eu me lembro que uma certa feita me convidaram para visitar uma família, um pastor, que é o pastor de Glorinha, do Campo de Glorinha. Hoje ele é pastor do Campo de Glorinha, pastor presidente. E ele é muito amigo da nossa família, né? E eu cresci com os filhos dele, então nós tínhamos aquela amizade, né? E me convidaram para ir, eu achando na minha inocência, né, que nós vamos lá para visitar, que não tinha nada a ver com igreja, culto, né? Eu na minha rebeldia, né? E eu cheguei lá, era uma consagração. Bah. Era uma consagração e eu cheguei assim na consagração, né? E aí para não fazer desfeita, fiquei. E no meio da consagração, Deus começou a falar comigo através do irmão. E quando aquele irmão chegou perto de mim, e eu duro no meu coração, né? Duro, né? Duro, mas duro. E Deus começou a falar comigo através dele. E o engraçado é que algo sobrenatural aconteceu naquele dia. Aquele homem, ele estava pegando fogo, literalmente. Aquele homem, quando começou a falar em línguas e chegou perto de mim, ele estava num calor tão grande, que eu não conseguia olhar pro rosto dele. Era como se eu chegasse perto de uma churrasqueira muito quente e eu não conseguisse olhar. Eu só conseguia olhar pro chão. Não tinha outro lugar que eu conseguisse, só pro chão. E aquele calor foi vindo, me sujeitando, me quebrando. Quando eu vi, eu tava de joelho, ouvindo, e ele começou a falar.
E ele falou muita coisa, né? Muita coisa pessoal do meu ministério, né? Que eu naquela época eu nem sonhava, né? Em pregar a palavra, né? Sim. E ali foi onde foi meu primeiro contato pessoal. E depois dali, Deus foi me quebrando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até o ponto de eu não ver outra saída a não ser ir para a igreja. Deu pra sempre, É sempre como querer. Jonas, né? Veio o peixe Deus buscar. vai atrás. Deus vai atrás, vem! Deus vai atrás, não adianta, né? Mas eu achei interessante que tu falou que tu criou meio que uma aversão a tudo que tem a ver com Cristo, tudo que tem a ver com a igreja. Sim, Mas, e nós vemos muito isso aí no mundo hoje em nos dia, jovens principalmente. nos jovens, mas como é que, talvez tenha sido também a história de muitos que estão dizendo, como é que surgiu isso em ti? Tu Eu conseguiria mapear? acredito que o mundo espiritual ele é real e Com certeza. todos que têm uma chamada de Deus, o diabo vai sempre fazer alguma coisa para. Isso a gente vê dentro do contexto bíblico. Sim, Quando havia uma profecia nos dias de Moisés, havia uma profecia nos dias de Jesus e o diabo sempre deu jeito de acabar com os meninos. Então tudo que o diabo pode fazer é tentar, mas a vontade de Deus é soberana, amém. entendeu? Sim, Lógico, nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos. Deus jamais vai intervir, né? Mas nós temos que ouvir também a voz de Deus, entendeu? O diabo, ele vai sempre armar amigos que não são teus amigos, caminhos que não são os caminhos que tu tem que trilhar, e nisso ele vai te prendendo, vai te envolvendo, vai te prendendo, e quando tu vê, tu tá totalmente envolvido, né? E acha que tudo é certo, menos a igreja, né? sim, Porque tu cria isso, né? Entendeu? O diabo ele te envolve de uma maneira. Hoje a gente consegue enxergar isso, né? Talvez muitos jovens não enxergam, né? Essa trama do inimigo, né? sim, E a gente acha quando é jovem que tudo a gente sabe, né? Que os pais não sabem nada. E a gente tem os nossos caminhos de rebeldia, né? sim, E esses caminhos geralmente nos levam a lugares que nós não precisaríamos passar, sim, né? Que é o lugar de dor, choro, né? Perdas, né? E graças a Deus eu sempre tive um pai que sempre orou por mim, né? Eu sempre digo assim, que se hoje eu tô cumprindo a chamada de Deus na minha vida, né? Eu creio que eu tô no início da minha chamada, porque eu perdi muito tempo fora dela. Mas se hoje eu tô nos caminhos do Senhor, não é só porque eu tinha uma chamada, mas é porque eu tinha um pai que orava por mim. tinha alguém em quem se apoiava, que sempre teve ali te apoiando. Sempre teve alguém orando por mim. Então, só por isso que hoje eu tô. E Amém. hoje eu entendo isso, sabe? Não é porque eu tinha uma chamada. Não, é porque tinha alguém de joelho por mim. E o joelho sempre vence. Ah, pois então. E o irmão falou sobre o seu ministério. Deus te deu um direcionamento já naquele momento? Qual que seria o teu chamado? Sim, eu desde muito novo, quando nós somos entre dois irmãos, né? Um irmão e uma irmã. E quando nós éramos muito pequenos, nós tínhamos uma brincadeira que nós brincava de culto em casa. E a minha irmã era do louvor, o meu irmão era o que administrava o culto e o preleitor era eu, né? O pregador era eu, né? Então já tinha Indícios. indícios e já alguns dons eu ganhei já desde criança. Por exemplo, o dom de discernir espíritos desde criança, desde muito novo. O dom de libertação desde muito novo. Muito novo eu já via espíritos, né? Isso antes de eu me desviar, né? Antes de eu sair dos caminhos do Senhor, eu já via espírito e já tinha autoridade sobre espírito. Então, por isso, a fúria do diabo para Sim, que o diabo sempre sabe o quão perigoso tu é pro reino das trevas, entendeu? sim. Então é isso que ele quer desarticular sempre. Sempre ele quer desarticular é isso, né? E como é que começou como é que tu começou deixa eu formular a primeira pergunta. Como que começou tu começou a pregar? Como é que foi a primeira vez que começaste a Primeira pregar? vez que eu preguei já convertido, já servindo, já como auxiliar na obra de Deus. E me convidaram para pregar num culto de jovens no sábado no distrito. E, e eu me lembro até hoje que eu preguei sobre Atos 2. Eu preguei sobre recebereis virtude
ao vir sobre vós o Espírito de Deus. E aí eu preguei sobre virtudes, né? Só que eu preguei com o pastor distrital do lado. Do lado já com a caneta na mão, né? E eu, meu Deus A do céu. caneta na mão, a Bíblia na outra. E foi algo assim, muito natural. Eu abri a Bíblia e comecei a pregar, falei sobre o que seria, né? A virtude, né? E, e Deus me deu graça e depois dali eu nunca mais parei de pregar. Recebi o aval do ministério e até hoje estamos aí pregando e galgando. Quantos anos de ministério? Olha, eu calculo uns 9. 9? É. Bom. Porque eu perdi muito tempo, né? Sim, sim. Eu perdi muito tempo na rebeldia e nos meus questionamentos internos, né? Até entender, né, que eu vim nesse mundo para ser vaso. Sim. Esse é o melhor que eu posso ser. É ser um servo. E tu já falaste como é que começou a pregar? Como é que tá sendo agora? Agora, graças a Deus, a gente prega todos os meses, né? Não tem Ah. um mês que eu não pregue, né? 3, 4, 5, 6 vezes, dependendo do mês, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado cada vez mais, né? A gente entende que não é por mérito, né? Não é Sim. por eloquência, não é por conhecimento, mas pela graça, né? Pela misericórdia e pela bondade de Deus, né? E eu costumo pregar a Bíblia, né, irmãos? Sim, Eu claro. não conto história, né? Sim. Quem gosta, gosta, só que nem Jonas, né? Eu já prego pra Nínive torcendo pra que não se arrependa, né? Entendeu? Eu sou assim, eu já prego já pra não me convidarem mais, né? Mas eles me convidam. Eu já. Porque tem aquele que gosta de enfeitar, né? Sim. É aqueles que gostam de falar aquilo que o povo quer ouvir. Eu já não, eu sempre procuro me sensibilizar ao que o Espírito quer para aquele local, Sim. entendeu? Então, seja para bênção, seja para exortação, claro, dentro do contexto bíblico, sempre, Sim. né? Nunca da minha cabeça, né? Nunca usando usos e costumes, é uma coisa que eu não prego, prego só a Bíblia. E é isso, né? E o irmão falou da questão do pregar. Mas como é que tu prepara a palavra? Que é uma dúvida que muitos que estão começando a ter Sim, esse chamado, então eles têm muito essa dúvida. Eu tinha muito essa dúvida quando eu sim. comecei a pregar. Então, Primeiro de tudo, tu tem que entender qual é a tua veia, né? Qual é o teu estilo de mensagem, qual é o teu estilo de pregação, né? Seja ela qual for, né? Eu, por exemplo, e a minha pregação é expositiva. Então, eu dificilmente fico citando 1000 versículos numa mensagem. Eu pego um texto e eu abro o texto. Eu esmiuço o texto. Eu vou nas interlinhas do texto e eu também estudo muito o pano de fundo do texto. Exegese. A exegese, entendeu? É tanto cultural, local, curiosidades. E aí, a partir daí, então, entender o texto áureo do versículo-chave do texto e aí fazer a aplicabilidade que o Espírito quer, entendeu? Mas eu procuro sempre ler, reler, ler, reler, ler, reler, ler, reler 10, 15 vezes o texto até que o Espírito fala comigo. Mas sempre nas linhas, vírgula, sempre ali. É entre as vírgulas que eu falo, né? Sim. Que tá a mensagem. Sim. O irmão falaste da. A gente falou um pouquinho. A gente falou, deu uma pincelada sobre exegese. O irmão chegou a fazer teologia? Curso de teologia? Sim, fiz o IBE. IBE, né? E agora até agora eu me inscrevi para fazer o bacharel, né, em teologia, né? Ah, que Para legal. ver se começa ainda esse mês ainda. E não terminei o médio, mas vou ter que voltar a fazer o médio de novo, Sim. né? Agora. Mas esse do IBE eu tô fazendo mais por uma questão de ministério que eles exigem, né? Sim, sim. Porque, na verdade, eu prefiro até um estudo fora, né? Que é mais completo Sim, do que o da EBE, né? sim. Mas tudo é para aproveitamento, né? Tudo a gente aproveita, Tudo a né? gente aproveita. E a função, como é que tu enxerga a teologia dentro das igrejas Hoje, hoje? hoje tá complicado, né? Hoje tá muito complicado, né? O povo quer engessar a Bíblia, né? Eles querem moldar a Bíblia ao seu bel,
prazer, né? Aos seus deleites, né? E praticamente o estudo quase não tem, né? Hoje em dia tu é notório que tu vê que as pessoas não estudam a Bíblia, Sim. né? Hoje a Bíblia ela é um objeto como uma bolsa. Não tem mais aquele hábito de... é que nem o livro de cabeceira. Não, hoje ninguém mais tem livro de cabeceira. O livro de cabeceira era aquele livro que tu lia antes de dormir. No caso, a Bíblia, né? Sim. Hoje é raro tu achar um irmão que lê a Bíblia diariamente. É raro. Sim. Então, se a pessoa não lê a Bíblia, provavelmente ele não estuda a Bíblia, Sim. né? Até porque a Bíblia é um livro que não foi feito para ser lido, mas sim para ser meditado, Meditado. estudado e aplicado, né? Assim Sim. como Jesus diz, né? Aquele que lê e não a pratica é semelhante ao homem tolo que edifica a sua casa sobre a areia. Tiago também vai dizer, né? Aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que contempla o seu rosto no espelho, vai e se esquece do que viu, Sim. né? Porque quando tu te olha no espelho, o espelho te diz como tu tá. O espelho te diz. Tu não vai sair de casa, ninguém sai de casa sem se olhar no espelho. Porque o espelho vai te dizer, tu tá descabelado. Tu tá nu, vai te vestir. Sim. Entendeu? A mesma coisa é a palavra. A palavra, ela vai te mostrar como tu está. Mas se tu não pratica, Não adianta. tu te esqueceu, entendeu? É isso que o Tiago tá falando, o apóstolo Tiago tá falando. Aquele que escuta e não pratica, ele é semelhante ao homem que vê o seu rosto no espelho ali e vai e se esquece do que viu. Sim. Porque ele não praticou, entendeu? Não houve aquela prática, né? Porque a palavra, quando ela é praticada, ela vai te moldando de dentro para fora. Então, tu entra num processo de moldagem de caráter até tu adquirir o caráter de Cristo, como está lá em Gálatas no capítulo 5, né? Sim. Que são os frutos, o fruto do Espírito, né? Sim. Dividido por... E a Bíblia é muito maravilhosa que a gente vê essas duas coisas, né? Que ela tem a complexidade de alguém. A pessoa pode passar a vida toda estudando, não vai entender Não. 100%, mas muitas vezes a pessoa mais simples, ela já entende a mensagem central. Sim. E como é que tu enxerga como é que tu enxerga de fato a Bíblia, a beleza da A Bíblia? Bíblia, resumindo, ela aponta para o Cristo. Sim. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse já começa no terceiro capítulo de Gênesis já começa a primeira profecia, né? A Próprio primeira evangelho. profecia que tem na Bíblia já é Deus profetizando a vinda de Jesus, né? Nascerá um da mulher, né, que te ferirá, né? Tu ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a tua cabeça, né? E colocarei inimizade entre tu e a mulher. Ali é a primeira profecia e também, né, a primeira promessa, né, de Deus apontando Jesus, né? Apontando a vinda do Filho de Deus. Sim. Então a Bíblia toda, na verdade, ela gira em torno tanto da vinda, aí o cumprimento, né? O cumprimento da vinda de Jesus, a remissão dos pecados, né? E aí entra a nova dispensação. E agora nós estamos esperando também o cumprimento da segunda vinda, né? Que é a volta de Cristo. Como é que é porque acontece? Muitos cristãos, muitas vezes. E às vezes quando a gente é novo convertido, a gente às vezes tem essa ideia. A gente lê a Bíblia, vê o Antigo Testamento Sim. e vê muitas vezes. É claro que a gente sente não é muito aprofundado. A gente vê um Deus diferente do novo. Como é que tu enxerga a interação da lei com o evangelho, do antigo com o novo? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que o contato era diferente, né? O contato, né? No Velho Testamento para o Novo Testamento, né? O Velho Testamento, primeiro, eram homens específicos, né? Então eles eram poucos que tinham o contato com Deus. Era o povo de Israel, do povo de Israel, os levitas, dos levitas. E dentro do povo de Deus, os hebreus, eram escolhidos a dedo os homens que teriam contato mais profundo de intimidade com Deus. Sim. Eles que teriam experiências pessoais, né, restritas, né, através da palavra de Deus, né, que aí a palavra, né, que vinha, né, como profecia para eles, aí eles transmitiam ao povo, né, tanto como no sacerdócio. Então era bem restrito, né, e também tinha aquela questão da lei, né, que era mais pela lei, pelo sacrifício.
era mais difícil, na verdade, né? Eu creio assim que era mais difícil, né? Por quê? Porque nós não tínhamos o que nós temos hoje, né? Que é o Espírito de Deus, né? Naquela época, o Espírito de Deus, ele não habitava na Terra. Ele vinha, tomava alguém específico, fazia o que tinha que fazer e retornava para o céu, né? Hoje nós estamos vivendo na dispensação da graça. Hoje nós temos o Espírito de Deus, né? Que nos ajuda, que nos orienta, que nos edifica, que nos coloca de pé, né? Então nós temos esse privilégio, né? De termos um ajudador, né? De termos o Espírito de Deus, né? De sentir o Espírito de Deus, né? E hoje nós estamos pela graça, né? Não é pelas obras, né? Não é por merecimento, né? Mas é pelo favor, né? Não merecido, né? De Cristo, né? E Cristo, Deus na sua infinita sabedoria, né? Chegou a um ponto que Deus não aceitava mais sacrifício humano, porque se tornou algo tão superficial, né? O povo sacrificava, como em Joel diz, né? O povo rasga, mas rasga a vestimenta, Sim. Joel 2. Mas o coração é perverso. O coração não se converte. Quer dizer, eles estão ali na prática da lei, eles estão no sacrifício, eles iam anualmente fazer os seus holocaustos, mas era só meramente religioso. Não existia uma conversão verdadeira, entendeu? Por isso que Deus vai dizer, né? Não aceito mais né? E aí Isaías vai dizer, né? Quem há de ir, né? Envia-me a mim, né? Aí o verbo, como diz João, né? No capítulo 1, né? O verbo se fez carne, né? Isaías 2 também fala que ele... Não lembro de jeito do versículo, mas ele fala, estou cansado das gorduras, da carne dos Sim, bois. ele aponta pro... Na verdade, ele tá falando dele, mas já apontando, né? Pro que estava acontecendo no céu, né? Deus já não estava mais aceitando e já estava chegando já o período em que o verbo ia se fazer carne, né? Sim. E como é que tu enxerga a função da lei? A lei específica do Antigo Testamento apontava para Cristo. Mas por que Deus veio à Terra, pegou Moisés, revelou a lei a ele para passar para o povo? Qual que era a função da lei? Eu acredito que a lei ela servia para mostrar para o povo, né, aonde estava o erro, né, aonde estava aquilo que, porque como nós vamos saber o que agrada e o que não agrada a Deus, né? Que nem hoje. Hoje a nossa Constituição ela ela é constituída em muitas coisas que vêm da Bíblia. Sim. Por exemplo, não matar, não roubar, né? Isso tudo é bíblico. Isso até antes do Brasil existir, Sim. já existia na Bíblia, né? Então, quer dizer, Deus criou uma bússola. A lei é uma bússola para o homem seguir, e o homem seguindo a lei, ele está na direção de Deus. Ele está de acordo com o que Deus queria, esperava do homem. Sim. Porque como que eu vou servir um Deus que eu não vejo? Como eu vou servir um Deus que eu não sinto, que eu nunca vi, mas que ele existe? Sim. Como eu vou saber o que eu faço agrada ou não agrada a Deus? Né? Então a lei foi dada a Moisés porque Deus viu que precisava colocar ordem, precisava estabelecer princípios, né? E para que o povo pudesse entender, compreender qual era a vontade de Deus, né? Para aquele povo, né? Sim. Então, acredito que foi mais por isso, né? Que Deus fez, né? Moisés, né? Porque era um povo que saiu do Egito, era um povo que estava caminhando para a Terra Prometida, né? Então ali começa a história da igreja, na verdade, né? Deus estabelece o tabernáculo, Deus estabelece um vínculo. Para Deus habitar entre o povo não poderia ser de qualquer maneira, e daí por isso Deus dá para Moisés as leis, para que o povo seguisse, para que o povo pudesse ter uma experiência real, né? Não? Porque qual era a experiência do povo? Deus descia na tenda, na fumaça, era aquela buzina, fogo, labareda, o povo corria. O povo tinha medo, entendeu? Trovão. Sim, porque imagina a glória de Deus, a Shekinah, né, como diz, né? A fumaça, né, apesar que a palavra Shekinah não está na Bíblia, mas a fumaça que alguns, né, religiosos, alguns rabinos, alguns dizem que essa palavra é Shekinah, né, no hebraico, né? Acho que tu que entende mais de hebraico.
E aí ali essa fumaça era a própria glória de Deus, né? Só que ela metia medo, né, no povo, né? O povo tinha medo, né? O povo fugia, né, da presença de Sim, Deus. principalmente pela questão do pecado. Mas ali que Sim, tu falaste da Shekinah, de fato não aparece no Antigo Testamento. sim. Mas ele aparece depois no Talmud, que é uma Né, tradição judaica. não. E interessante que ele aparece num versículo específico. Não versículo, né? Uma parte específica do Talmud. Que ele fala o seguinte: onde tiver dois ou três judeus debatendo a lei debaixo de uma árvore, ali estará a minha glória. Acho que não. E a gente vê essa ligação, só um parênteses. A gente vê essa ligação quando Jesus fala: onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei eu. Sim. Ou seja, tem, de certa forma, alguma ligação entre depois a tradição do Talmud e Jesus. Mas, voltando para a lei. Vamos falar da lei. Porque tem muitas dúvidas nisso aí. Sim. Qual da parte da lei ali? Toda a lei vale? Hoje em dia, pós-Cristo, pós-morte, ressurreição. O que Jesus diz, né, da lei, né? Jesus diz que ele não veio é, abolir a lei, né? Mas ele resume a lei. Sim. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, né? E o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Porque, na verdade, essa parábola aí é a parábola do bom samaritano, né? Ela começa com uma pergunta. Um doutor da lei chega para Jesus e diz: o que eu devo fazer para receber a vida eterna? Aí, como ele era doutor, Jesus devolve a pergunta: o que diz a lei? Aí ele vai dizer, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz para ele: disseste bem, fazer isso ganhará a vida eterna. Aí ele diz: mas quem é meu próximo? Entendeu? Aí Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Quem é meu próximo? É todo aquele que se apresenta na qualidade que eu posso estender a minha mão. Sim. Né? Esse é o meu próximo. É amar o meu próximo sem olhar para quê, né? Porque no bom samaritano ali ele era dá para ver que ele era, né, um samaritano importante que estava de passagem, tinha condição, mas ele deixou tudo de lado. Ele foi lá, socorreu, limpou, passou óleo, passou azeite, pagou a hospedaria e ainda disse: quando eu voltar, tudo que ele precisar eu vou pagar. Tudo Entendeu? Então aí se cumpre a lei. Né? Na verdade, Jesus resume a lei no amor. Sim. Né? Se tu vive o amor, porque em Coríntios 3 também vai falar, né? Ainda que eu falasse todas as línguas, ainda que eu tivesse todos os dons, ainda que eu tivesse. Se eu não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, na verdade, a lei se resume no amor. Sim. Porque se eu te amo como a mim mesmo, eu vou cumprir a lei. Porque se eu te amo como eu me amo, eu não vou cobiçar a tua mulher. Eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou. Sim, Entendeu? Então, na verdade, é isso. Agora, tirando. Porque existe a lei e existem os ritos religiosos que estão envolvidos na lei. Sim. Esses ritos religiosos não servem para nós. Certo. Entendeu? Esse a gente descarta. É que as pessoas querem colocar a lei junto com os ritos religiosos que nem Jesus na época praticava. Tu vê isso em Mateus, que nem no sábado Jesus guardava. Jesus curou no sábado, Jesus comeu no sábado. E você vai ver no início de Mateus ele já falando do sábado. E ele vai dizer quem é maior que o sábado, né? Ele vai falar isso, né? O próprio Jesus diz ali, né, sobre o sábado, né? Só que essa questão. Tu falaste que Jesus não guardou o sábado. Sim. Mas se não tivesse guardado o sábado e não está indo contra a lei de Deus? Eu não sei se ele estaria indo contra ou não, né? Na verdade, essa questão do sábado aí é uma questão bem. Complexo. Aí nós teríamos que fazer um debate só sobre o sábado. Um dia a gente vai fazer um debate É. só sobre o sábado. Só sobre o sábado, né? Porque Não. ele não poderia curar num sábado, né? Ele não Sim. poderia pregar num sábado, ele não poderia. Enfim, nem comer no sábado, né? E em Mateus tu vê ele comendo no sábado, inclusive os próprios fariseus, né, dizem para ele, né, como pode, né? E ele vai dizer, né, porventura, né, se uma ovelha de vocês fugir no sábado, vocês não vão socorrer. Então ele questiona essa questão do sábado, né? Mas isso aí é uma outra. Outro Isso aí é dia, uma outro outra dia. questão aí, nós temos que marcar daí vir só para falar do. Só do sábado. É, Só do sábado. Mas então vamos continuar um pouquinho. A gente parou no Pentateuco aí. sim. E depois ali a gente vai
Vamos seguir mais ou menos o caminho da Bíblia. Depois ali nós temos a história de Juízes, de Josué, Ruth, os pré-reis, os juízes pré-reis. Sim, Como é que tu encara essa... Poderia contar essa história porque muitas vezes a gente não... A gente lê a Bíblia, só que muitas vezes a gente lê separado, precisa de divisão de versículos e capítulos. sim, Poderia falar um pouquinho sobre a questão dos juízes, do Josué, Ruth, Samuel, que é pré também. sim. Poderia falar um pouquinho sobre? Em que sentido tu quer falar? Falar sobre, talvez, por exemplo, o livro de Juízes. Sim, Que a gente vê que o livro de Juízes... Todo livro da Bíblia tem uma estrutura. sim. E o livro de Juízes nós vemos uma estrutura muito interessante, que a gente vê uma decadência. Poderia falar um pouquinho sobre essa decadência? Que é o exemplo depois de toda a Bíblia, Sim. do livro de Juízes. Na verdade ali é o início, né? O início da conquista, né? Das tribos, né? As divisões das tribos, né? As divisões territoriais, né? Onde Josué vai conquistar ali, né? O espaço, né? E você vê uma divisão, né? Entre eles, né? Também, e até que Josué se posiciona, né? Em relação a isso, né? Dizendo, né, eu e minha casa servemos ao Senhor, né, se vocês quiserem, né, servir outros deuses, né, fiquem à vontade, né, mas acredito que ali é o início, né, o início da história, né, da construção, da divisão, né, das 12 tribos, né, onde Josué, ele vai separar, né, cada território, né, para cada cabeça de tribo, né, para conquistá-las, né, e acredito que ali é um início, né, desse, desse período aí, né, que Deus estabelece, né, porque é engraçado, né, Deus promete a terra, mas não dá a terra, né? Sim, eles têm que ir pra Eles cima. têm que, eles têm que conquistar a terra, né? Então, é, você vê que Deus, ele vai dando para eles conforme eles vão conquistando, né? E a gente falando de Josué, tem uma coisa que muitas vezes dá um bug na geração, um problema às vezes na geração de hoje. Que é a questão de, por exemplo, Deus mandar matar todo mundo. É um período, né? É um período de juízo, né? Sim, É um período em que Deus estava no seu juízo, né? Então, o próprio livro já diz, né? O livro de Juízes, né? É um livro, né? Próprio Davi também, né? O sim, Davi é um homem que praticamente teve licença de Deus para matar, né? sim. Porque era um período em que você vê que Deus sabia que ele matava. Deus mesmo disse para ele, né? Tu não vai poder construir o meu templo porque tu tens mãos manchadas de sangue. Porque era um período em que Deus deu para o povo se estabelecer, né? Fazer juízo sobre a Então, terra. Davi praticamente teve licença de Deus para ferir os filisteus, ferir os amorreus, os cananeus e todos os que habitavam ali. E praticamente Davi eliminou todos os inimigos, né? Tanto que Salomão reina sem Não saber o que precisou é brigar com guerra, né? ninguém. Salomão reina, né? E em Juízes, né? Tu falou de Juízes, né? Em Juízes tem uma passagem, né? Que é no primeiro capítulo que fala de Adonibezeque, né? Que era um rei perverso, né? Que ele tinha uma característica, né? Que Bezeque ele arrancava os polegares dos reis, né? Adonibezeque ele era um rei que quando chegou ali Judá, né, para pelejar, né, contra Bezeque, né, quando houve, né, a sorte, né, que cada um teria que matar alguém, né, algum rei para poder dominar, né, quando eles chegaram ali na terra dos cananeus, né, e aí Josué diz, né, para Judá, né, Judá tu vai ter que encarar Adonibezeque, né, e Adonibezeque ele tinha uma fama que era de arrancar os polegares dos reis, né, e, e ele tinha essa fama perversa que ele não matava, Sim. ele tirava os polegar de cada rei e deixava esses reis escravos, né, subjugados sobre ele, né? E isso é interessante porque
os polegares das mãos e os polegares dos pés tem tudo a ver com o mundo espiritual, né? E o diabo até hoje usa essa estratégia de, a primeira coisa que ele faz é tirar os polegares da mão daquele que cai, né? Porque o polegar, ele é o centro da mão, né? Sem o polegar tu não consegue firmar nada, né? Sim. Tu não tem firmeza para segurar, né? E naquela época, como era uma época de batalha, né? Qual era o objetivo dele tirar o polegar de um rei? Evitar que o rei fosse para a batalha. Porque o rei que não pode pegar na espada não pode ir para a batalha. O crente que não pode pegar a Bíblia, ele não pode ir para a batalha. Então a primeira coisa que o inimigo faz, assim como Adoni-Bezeque, é tirar os polegares daquele que está caído. Primeira coisa que a pessoa que cai, ela não quer é pegar a Bíblia. Sim. Ela não quer. Ou começa a cair. Não quer. Por quê? Porque é uma característica ser espiritual, né? Isso aplicando o livro de Juízes no mundo espiritual, o primeiro capítulo, né? E tirava os polegares do pé, porque o polegar do pé ele é o centro gravitacional do corpo. Se tu estudar, tu vai ver que a pessoa que não tem o polegar, ela tem dificuldade de andar em linha reta. Então, essa é uma característica. O diabo tira o centro da pessoa. A pessoa fica perdida, vagando, ela não tem firmeza para caminhar, entendeu? Então, inclusive até foi uma mensagem que eu preguei sobre Adoni-Bezeque, né? Isso é uma característica que hoje, né? Mas Judá foi lá e conseguiu, né? Expulsaram ele, mataram ele, subjugaram ele, né? E ele foi morto a fio de espada de Judá, né? Sim. Então esse tipo de demônio, né? Aí levando para o lado espiritual, esse tipo de enfrentamento a gente não pode brincar, nós temos que matar sempre que possível. Eliminar, exterminar, porque o diabo atua e atua profundamente hoje nisso, nesse sentido, né? De tirar a pessoa do caminho, tirar a pessoa da palavra, né? E hoje tu vê que as pessoas não querem ler a Bíblia. Sim. O que é isso? É pessoa que não tem polegar espiritualmente falando, né? Como é que o irmão encara a questão de Deus ser? Que hoje em dia também tem essa questão de ser. Muitos enxergam como sendo algo antagônico. A questão do amor de Deus e da justiça de Deus. Sim. Como é que tu enxerga isso? Em conjunto com a misericórdia também. Deus, ele é os três, né? Ele é amor, ele é justiça, né? Mas que amor que ele é? Ele é o amor compassivo, né? Sobrenatural, né? Ele ama acima de todas as maneiras, né? Deus nunca vai mandar um juízo sem antes avisar. Deus nunca vai dar um juízo, você vai ver dentro da Bíblia, todo juízo de Deus precede um avivamento. Sempre. Sempre é um avivamento. Antes, Deus sempre vai avivar antes de vir o juízo, né? E isso é um amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é o maior ato de amor. Jesus mesmo vai dizer que o maior ato de amor é morrer pelos amigos. Jesus morreu na cruz pelos amigos. Então, esse para mim é o maior ato de amor, né? Agora, Deus é juízo quando o assunto se trata a sua palavra. Sim. Deus é juízo. Quando o assunto é a igreja, quando o assunto é a palavra, quando o assunto é que a palavra seja soberana e que o nome de Deus não seja confrontado, Deus é juízo. Aí Deus é juízo. Entendeu? Todas as vezes que você vê Deus sendo confrontado, a palavra de Deus sendo confrontado, né? Ou um justo sendo confrontado, você vai ver o juízo de Deus sempre em ação, né? Sim. E a questão da. Que a gente agora a gente falou um pouquinho sobre as características de Deus. E sobre a santidade de Deus. Sim. Porque às vezes a gente ouve, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. Mas o que é a santidade? E o que é a santidade de Deus? A santidade de Deus é inalcançável. Ninguém alcança. Ninguém pode ver Deus. Nem Moisés, né? Moisés viu só a sombra. Por quê? Porque a santidade, o próprio Ezequiel, no capítulo 1 de Ezequiel, quando ele diz que estava eu nas margens do rio Quebar quando o céu se abriu. E aí ele diz, o céu se abriu e eu tive visões de Deus. E ele vai dizer, eu vi querubins com 4 faces, né? Aí ele vai dizer que o querubim tinha cara de leão,
rosto de boi, rosto de homem e rosto de águia. Que na verdade o que ele viu eram as quatro faces do ministério de Jesus, né? Na verdade o que ele viu eram os 4 evangelhos de Jesus, né? Porque em Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Em Marcos, ele é o boi, ele é o servo sofredor. Em Lucas, ele é o homem, ele é o filho do homem. E em João, ele é a águia, né? Porque João fala do ministério espiritual de Jesus, ele é o verbo vivo de Deus. E quando João olha, e quando Ezequiel olha para o corpo, ele vê que 2 asas cobrem o corpo. Ele não enxerga o corpo. Então fala da santificação dos anjos, né? Ele não podia ver os anjos. Os pés ele viu, os rostos também. Então a santidade de Deus é algo inalcançável. Tanto que a promessa de Jesus é que nós, antes de encontrarmos ele nos ares, né, como dizem Colossenses, nós vamos ser transformados. Sim. Isso que é corruptível se revestirá daquilo que é incorruptível. Isso que é mortal se revestirá daquilo que é imortal. Então, esse corpo tem que ser mudado. Esse corpo tem que ser transformado, senão nós nunca veremos a glória de Deus. O próprio João, no primeiro livro de Apocalipse, ele vê Jesus glorificado. Na verdade, João é a única pessoa que em vida viu Jesus nas suas 3 fases, né? Ele viu Jesus jovem no seu ministério, ele viu Jesus ressuscitado e ele vê Jesus glorificado. Em vida, João é o único homem que vê Jesus nas suas três performances. Ele vê Jesus jovem, com 33 anos, de 30 a 33 anos. Depois ele vê Jesus depois da ressurreição e ele vê Jesus glorificado. Só que quando ele vê Jesus glorificado, ele vai dizer o que ele vê. E depois que ele diz que ele vê, ele diz: e eu, João, caí como morto. É impossível tu ver Jesus na sua glória e não ficar vivo. E ele morreu, literalmente. Aí ele diz: mas a mão do Senhor me tocou e me despertou. Né? Então é impossível você presenciar a glória, né? Eu acho que a santidade foi a pergunta, né? Eu acho que essa palavra santidade é algo inalcançável. Eu acho que nós não temos a menção do que realmente ela significa, né? Nós sabemos pelo Aurélio o que ela significa, mas nós não sabemos o nível que isso realmente representa, né? Nós temos que nos santificar, mas mesmo nós nos santificando, nós somos pecadores. Porque o corpo santificado é mortal. Mesmo eu me santificando, porque santificação é separação. Santificação, né, é o ato de tornar santo ao consagrar-se, né? É o que está na Bíblia. Então, eu vou me santificar, me consagrar, é separação, é se separar. Não é só parar de comer, mas é tu parar de comer e fazer uma separação para Deus, um momento para Deus. E mesmo eu fazendo isso, eu ainda não vou ter uma noção do que é santificação, do que é ser santo, né? Porque eu acredito que nós só alcançamos a santidade quando nós partimos. Sim. E isso, algumas experiências que daqui a pouco a gente está chegando no final, mas e experiências que o irmão teve com Deus? Qual foi a mais... Até hoje, que a gente sabe que a gente vai ver mais ainda. Sim. Mas que até hoje foi a mais impactante. Eu tive várias experiências com Deus, né? Várias experiências pessoais, sobrenaturais, né? A última que eu tive foi uma visão do arrebatamento. Também eu já tive experiências, visões espirituais, né? Muitos hoje não acreditam mais, né, em visões espirituais, mas eu acredito que se tu buscar, tu alcança, né? E eu pego para mim a história de Eliseu, né? Porque se tu estudar Eliseu, você vai ver que Eliseu andou com Elias. No período em que ele andou com Elias, você não vai ver o texto dizer que ele teve visões. Ele não teve nenhuma experiência pessoal, sobrenatural. Ele participou com Elias, mas ele não teve. Ele só foi ter a partir do dia que Elias foi levado pelo redemoinho. Ali iniciou as visões. Tem uma frase que Eliseu fala que é muito... que quando ele vai, pega o manto de Elias... Isso aí eu não fico imaginando. Isso aí é muito onde bonito, está, né? Onde está o Deus de Elias? Pá! Então, quer dizer, o que eu entendo com isso? Ninguém nasce vendo. É um processo. Sim.
Ele foi esculpido, ele entrou na escola de profeta, ele foi crescendo, é um crescimento. Sim. É como o apóstolo Paulo diz para Corinto, né? Até quando vou tratar vocês como meninos, né? Então nós nascemos, né? Como Nicodemos, convém que tu nasce, nós nascemos e nós vamos crescendo no conhecimento, na graça, no entendimento, até o ponto de tu chegar nas visões. Sim. E revelações, né? E aí quando tu chega nesse ponto, nesse período aí, Deus te dá algumas visões. Eu tive algumas visões, tanto do lado espiritual do céu, como também de coisas, né, do inferno, né, terríveis, assim, né? Vi demônios, né? Vi entidades, vi principados, né? E também tive uma visão, por último, que foi do arrebatamento da igreja. Tive duas até, inclusive. Foi uma visão que eu tive que eu estava indo normal pro meu trabalho nessa visão. Eu acordei um dia de sol, normal, e eu estava indo trabalhar em direção à parada de ônibus, quando de repente eu olhei pro céu, o sol caiu. O sol caiu como uma estrela cadente, assim, o sol riscou, assim, ó. E aquilo eu fiquei apavorado. E na mesma hora virou noite. Virou noite! E quando eu olhei pro céu estrelado, as estrelas todas começaram a cair. Uma por uma. Caí. E eu ouvi um estrondo. E eu ouvi algo assim, um barulho assim, tipo aquelas buzinas quando vai estourar uma bomba nuclear, sabe? Mas muito, muito aguda. E nisso as pessoas começaram a flutuar. Algumas, né? Começaram a flutuar e outras não. Umas começaram a ganhar, né? A sair do corpo, né? E outras eram acorrentadas no pulso, no chão. Mas não se via as correntes, só se viu as correntes quando a buzina tocou. Elas foram tentar correr e não conseguiram. Porque na mesma hora começou a cair pedras de fogo do céu, isso na visão, né? Depois dentro vai ver que é bíblico, né? E as pessoas queriam fugir e não conseguiam porque estavam algemadas na terra, né? E aqueles que flutuaram foram embora, né? Isso foi uma das visões. E uma outra visão que eu tive foi que eu tava na minha visão, eu tava evangelizando na rua com outros irmãos. De repente eu ouvi também um barulho, uma sirene assim, e só nós ouvimos. E comecei a sentir algo extraordinário na visão, algo inexplicável, algo assim, sobrenatural de Deus, uma graça, uma alegria. E nós olhava para o corpo assim, o corpo começou a se transformar em algo inexplicável. Nós olhava assim pro corpo, o corpo reluzia como ouro, sabe? E os meus pés já não sentia mais o chão, sabe? E aí nós vamos ser arrebatados na visão, nós vamos ser arrebatados, e nós fomos arrebatados no sonho, na visão. E também teve uma outra vez que eu tava lá em São Paulo e eu tava em oração. E eu saí do meu corpo. E eu entrei numa região celestial. E eu vi algo assim extraordinário. Eu entrei numa sala que eu não consigo te explicar. Se eu tentar te explicar o que eu senti, eu não consigo. É algo que não é da terra. É a sensação assim, ó, que tu não consegue te explicar o ambiente que tu tá. É um ambiente inexplicável, é um ambiente de muita alegria, muita graça, é algo que tu nunca sentiu antes na terra. E nessa sala tudo girava muito rápido. Eu olhava para qualquer lado que eu olhava, girava. E tudo girava assim num turbilhão, como se fosse uma onda, sabe? Aquele turbilhão da onda quando quebra. E girava muito rápido. Mas daí de repente eu comecei a olhar para aquilo que estava girando. E o que estava girando, quando começou a desacelerar, eu vi que era o passado, o presente e o futuro. Girava tudo, mas tudo muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E eu acordei assim falando em línguas naquele dia. Acordei falando em línguas e eu tenho certeza que eu vi muito mais coisa que Deus não me fez lembrar. Eu vi muita coisa. Eu acredito que o que eu vi foi a onisciência, a onipresença, né? Onde Deus fica, né? Que ele vê tudo ao mesmo tempo, né? Mas é algo que tu não consegue. Pra tudo que é lado que tu vê é pessoas e presente, passado e futuro girando, tudo ao mesmo tempo, assim, ó.
ao mesmo tempo, rápido, 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 rápido. É algo que eu não consigo te explicar, não sei. É que nem Paulo diz, né? Se foi em corpo, não sei. Se foi em espírito, não sei também. Só sei que eu Só vi. sei que eu vi, eu comecei a falar em língua, não parei mais, né? E desde ali, então, todas as vezes que Deus me toma, ou eu sinto algo muito forte de Deus, a minha língua espiritual é diferente. Nunca é a mesma, sempre se renova. Sempre Deus me dá uma língua, para aqueles que acreditam em línguas, né, Sim. espirituais. Sempre uma nova, né? Tem mais um minuto? Conta outra aí pra nós, por favor. Tá bom. Pode falar. Pode falar. Que nos Aí deixa eu te lembrar então, agora. aí gostaria, né, aproveitar então, né, esse momento que nós estamos aqui e também falar para aqueles que nos assistem que em Lucas, no capítulo 17, para nossa reflexão, para não ficar só nas nossas palavras, né, e que cada um busque, né, a sua intimidade. Eu acredito que eu tô só no início, né? Não sei quanto tempo Deus tem para mim, né? Nós não sabemos. Mas acredito que eu tô recém no início da minha fé, da minha caminhada, né? Ainda tenho muito que trilhar, né? Já vi muito milagre, já vi muita libertação. Mas acredito que Deus tem muita coisa, né? Lucas capítulo 17 e o verso 32. Se você analisar esse capítulo 17, quase todo ele está escrito em vermelho. Quase todo ele. O capítulo todo é em vermelho, né? Toda vez que você vê no Novo Testamento, para aqueles que não sabem, escrito em vermelho, são as próprias palavras de Jesus. É Jesus falando aqui, né? É Jesus, o próprio Jesus narrando. Toda vez que você vê no Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos, em vermelho é Jesus falando. E no versículo 32 do capítulo 17 diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar da mulher de Ló? Por que lembrar da mulher de Ló? Porque, na verdade, no versículo 20, se você analisar desse capítulo, Jesus está falando da vinda súbita do reino de Deus. Ele está falando da volta de Jesus. E ele vai dizer, será como nos dias de Noé, que o povo dava-se de casar, dava-se de casamento, matava, roubava, destruía, até o dia em que Noé e família entrou na arca e a porta da arca se fechou. Assim será também no dia de Jesus. Enquanto Jesus não vier, há esperança. No dia que Jesus vier, não tem mais esperança. E aí ele vai dizer, serás como nos dias de Sodoma e Gomorra, né? Que no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar naquele dia. Quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça e toma-lo. E da mesma sorte que estiver no campo, não volte para trás. Aí ele vai dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. Por que da mulher de Ló? Porque quando Ló sai de Sodoma a reboque, né? Porque Ló saiu a reboque de Sodoma. Os anjos levaram ele, né? A mulher de Ló saiu, mas ela olhou para trás. E na mesma hora ela virou uma estátua. Aí há um questionamento. Por que Jesus diz lembrar da mulher de Ló? Porque não adianta tu sair de Sodoma se o teu coração não saiu. Não adianta tu ir na igreja se o teu coração não saiu do mundo. Entendeu? Não tem como a gente servir dois senhores. Não tem como uma fonte jorrar duas águas. Ou ela é doce ou ela é amarga, né? Então, a mulher saiu de Sodoma, mas o seu coração não. O seu coração estava em Sodoma. E quando o fato dela olhar para trás, significa que ela não queria deixar. Ela amava Sodoma, ela gostava de morar em Sodoma. Só que Sodoma é a terra dos sodomitas, né? Sim. Aí, se estudar a palavra sodomita, você já vai ter né, o porquê que Deus destruiu Sodoma, né? E também a mulher de Ló é uma mulher que teve todas as oportunidades que uma pessoa pode ter para conhecer o Deus de Abraão. Ela teve o privilégio de andar com Abraão. Todos os altares que Abraão edificou, ela estava com Abraão.
Quando os anjos abençoaram a árvore genealógica de Abraão, ela estava junto com Abraão. Ela recebeu a mesma promessa que Abraão. Ela participou dos altares, ela conheceu Deus, ela viu os anjos. Quando os anjos visitaram Abraão, quando os anjos visitaram a tenda de Abraão e falaram que a Sarai iria engravidar, ela também estava ali. Entendeu? E aí você vai ver que ela teve todas as oportunidades que alguém pode ter. E aí Jesus está dizendo isso. Não desperdice as oportunidades que a vida te dá. Não deixe para amanhã se você pode se converter hoje. Se você pode se arrepender hoje, se arrependa hoje. Não deixe para amanhã, não. Quando eu ficar mais velho, eu sirvo a Deus. Quando eu arrumar o meu casamento, eu vou para a igreja. Quando eu conseguir me libertar do vício, eu vou para a igreja. Quando eu conseguir me libertar da cachaça, eu vou para a igreja. Não faça isso. Vai. Deus vai destruir Sodoma. E hoje nós somos piores que Sodoma. Sim. Hoje nós somos piores que Sodoma. Hoje nós somos totalmente piores que Sodoma. E Deus vai destruir a terra, queira a gente sim ou não. É só a gente olhar para o que está acontecendo. A natureza está pregando para o homem. A natureza está dizendo, Jesus vai vir, meu irmão. A natureza está dizendo para nós, Jesus está vindo, Jesus está às portas. Coisas que nós nunca achamos que ia ver, nós estamos vendo. Entendeu? O Rio Grande do Sul e a tragédia que está acontecendo. E aí tem gente que diz assim para mim, tu vê, né? Será que Deus está nisso? Claro que está. Claro que está. O gaúcho é um povo idólatra. O gaúcho é um povo... Não levantaram o maior Cristo do Brasil ali no Vale do Paranema, ali no Vale Encantado em Estrela? Não é o maior monumento O Cristo. É maior que o Cristo Redentor. Eles entregaram o vale para a idolatria. E o juízo de Deus sempre começa pela sua casa. Nunca de fora para dentro, mas sempre de dentro para fora. Deus sempre vai começar o juízo pela sua casa, não adianta. Então, o que está acontecendo é o juízo de Deus? Não, não é o juízo de Deus. Isso é só um princípio. É só um princípio das dores. Na verdade, o que aconteceu aqui é a natureza pregando para o povo. É a natureza dizendo para o povo, vocês têm que se arrepender. Vocês têm que aceitar Jesus, vocês têm que mudar de vida. Ou nós voltamos de novo para o centro da vontade de Deus, ou não vai adiantar. E hoje nós estamos vivendo um período de apostasia que se cumpre o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo na primeira epístola, né? Vai chegar um tempo que o povo não vai querer sofrer a sã doutrina, né? Mas ajuntarão para si doutores segundo os seus próprios deleites. E hoje nós temos aí doutores para cada questão, né? Eu não gosto disso, mas eu tenho uma tese que me defende. Eu não gosto daquilo, mas eu tenho uma tese que me defende, né? Eu não gosto de dar o dízimo, mas eu tenho uma tese que me defende. Eu não gosto desse princípio, eu tenho uma tese que me defende. Mas a sã doutrina é uma só, né? Ainda o evangelho tem cruz e ainda tem que renegar-se. A base do evangelho é a cruz e renegar-se a si mesmo. Essa é a base do evangelho, não tem outra. O evangelho é sim de radicais. Por quê? Porque o próprio Cristo vai dizer, se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranca e joga fora. Porque melhor para ti é entrar no reino do céu com um olho do que tu ir para o inferno com os dois. Isso fala de radicalidade. Se o teu braço esquerdo te faz pecar, arranca e joga fora. Porque melhor para ti é entrar no reino dos céus com um braço do que tu ir para o inferno para os dois. Isso fala do quê? Radicalidade. E nesse quesito Deus não abre mão. Ou tu é ou tu não é. Ou tu tá ou tu não tá. Entendeu? Eu creio assim, que Jesus não vai buscar uma igreja. Jesus vai buscar a igreja. A igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, ela está em várias denominações. Várias denominações. A pergunta é se tu tá dentro ou tá fora. Ou tu tá dentro ou tu tá fora. Tu pode ser da Assembleia, tu pode ser da Quadrangular, tu pode ser da Deus é Amor, tu pode ser da que for. Entendeu? A questão é se tu tá dentro ou se tu tá fora. Se tu tá dentro, amém. Se tu tá fora,
O tempo é esse. O tempo de nós converter, porque nós somos muito preocupados em adquirir conhecimento, né? Nós temos que nos preocupar em nos converter. Esse é o maior conhecimento, se converter. Eu acredito que o mais alto que a gente pode chegar na presença de Deus é aos pés do Senhor. E os pés do Senhor ainda é com a cara no pó. Porque é ali que eu reconheço quem eu sou. Sim. Digno do pó. Digno de estar com a cara no pó. Né? E é isso que nós temos que buscar nesses últimos dias. A face de Deus. Nós queremos a face, mas não somos dignos nem do pé. Então nós temos que buscar isso aí, é se humilharmos, né, diante de Deus e fazer alguma coisa, né, irmão? Sim. Fazer alguma coisa, né? Enquanto nós temos fôlego, né, nós louvemos e nós anunciamos que Cristo breve voltará. Né? Como a gente já está chegando ao fim, Bruno, tu me permite mudar a pergunta? Take. Eu vou fazer uma pergunta, que a gente sempre faz uma última pergunta no Muda de Coisas. Daí a pergunta eu vou mudar, que eu acho que a pergunta que normalmente a gente faz, o senhor já respondeu. Mas de todos os personagens da Bíblia, tirando Jesus, claro. Sim. De todas as pessoas da Bíblia, com quem e por que tu gostaria de falar com essa pessoa? Qualquer uma. Que eu gostaria de falar? Jonas. Por quê? Para mim, Jonas é o maior pregador da história do planeta. Da história da humanidade. Desde antes de hoje, Jonas é o maior pregador. Sim. Não profeta, mas pregador. Porque Jonas foi o único homem na Terra que pregou sem vontade nenhuma e converteu uma nação inteira. Jonas pregou sem vontade nenhuma. Jonas pregou dizendo, se vocês não se converterem, vocês vão ver, hein? Vocês vão morrer. Deus vai matar vocês, hein? E ele percorreu a cidade, dava 3 dias de caminhada, ele percorreu a cidade inteira, foi e voltou anunciando. Não querendo pregar. Sem unção nenhuma. Sem graça nenhuma. E a Bíblia diz que todos se arrependeram. E estipularam um jejum desde o bebê que mama até o animal do campo, o animal doméstico, todos. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Eu queria perguntar para ele, por que tu fugiu se tu era tão bom pregador? Por que tu fugiu, né? Por que Jonas fugiu? Não dizem, né, que por causa da história de Nínive, né? Que Nínive era uma cidade, né? Totalmente, né? Cruel, né? Mas eu acredito que não foi só isso, né? Ele tinha algo particular também para fugir, né? Por que ele fugiu, né? Então, para mim, Jonas é o maior pregador da história, né? Não o maior profeta, né? Mas pregador, sim, com certeza. Tá? Uma nação inteira se converteu, se arrependeu. E ele deve ter dito, e ele ainda ficou bravo, né? Ainda ficou bravo, né? Porque ele foi se deitar embaixo da arboreira e Deus mata a arboreira. Ele diz, mas tu matou a arboreira. E ele diz, mas Jonas, tu tá bravo porque imagina se tu tá bravo por causa da arboreira, imagina quanto eu ia ficar triste se toda aquela nação morresse. Porque na verdade ele não tava bravo por causa da arboreira, ele tava bravo porque Deus se arrependeu, né? De ter mudado a sentença, né? Então eu queria conversar com... na verdade é Jonas, né, no velho e Paulo no novo, né? Sim. Paulo é algo demais, né? Paulo só escreveu 13 livros da Bíblia. Paulo é o homem que mais escreveu, porque a missão de Paulo foi fazer o nome de Jesus conhecido, né? Sim. Ele fez o nome de Jesus grande. E morreu sem nada, né? Morreu sem amigo, morreu sem ninguém, morreu sem dinheiro, sem família, morreu sem prestígio, abandonado. Ele disse, todos me abandonaram. Apenas Lucas, né, que ficou do lado dele. E tudo que ele tinha ali quando ele partiu era alguns pergaminhos e a capa velha, surrada dele. Mas tombou, né, na terra como um mártir, né, e se levantou no céu como um grande homem de Deus, né. E um dia a gente vai estar com ele lá. Tu sabe que eu tenho uma teoria sobre isso? Uma teoria de mente de pregador, né? A Bíblia fala de galardão, né? E que nós vamos ser galardoados conforme as nossas obras. Então isso fala, logicamente, de distintas pessoas dentro do céu. Vai ter
pessoas muito galardoadas e pessoas poucas galardoadas. Aí eu acredito assim, ó, Josiel, né, isso não tá na Bíblia, né? Eu acredito assim, ó, que naquele dia, quando nós chegar no céu lá, nós vamos querer assim, onde é que tá Paulo? Onde é que tá Paulo? Onde é que tá Paulo? Daí o anjo vai dizer pra ti, Paulo, peraí que eu vou te mostrar. Tá vendo aquele homem lá? Aquele lá. Lá tá ele. E lá é Paulo. Daí como é que eu faço? Senta e espera, não vai conseguir falar com ele tão cedo. Bom que tem verdade. Entendeu? Tipo, eu penso assim, sabe? Porque imagine Paulo te entrevistando. Sim. 2000 anos depois da sua partida, ele te perguntando como era, o que tu fez, o que tu fez em vida, como é que tava a igreja depois de eu morrer 2000 anos, e o que tu diria pra ele? Sim. O que eu fiz, Paulo? Eu diria assim, meu Deus, você tem vergonha de dizer que eu sou crente perto do que tu fez.